Som. Há um relato no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, a partir do versículo 36, diz assim: seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Eu disse há pouco que o batismo acontece em cumprimento a uma ordenança de Jesus. E esse texto lido agora mostra um momento em que um convertido a Cristo foi batizado. É nessa obediência a Jesus que nós recebemos nesta noite, um a um, os candidatos, os novos irmãos da primeira Igreja Batista de Acesita. Quero convidar a família do Nixon a se colocar em pé. Oi. Meu nome é Nixon Jardel Carmo Souza. Conheci a Cristo em minha casa, numa conversa com Carlos Abrantes e depois com o pastor Lélio. Em 2 de julho de 2020, me converti a Cristo. Em uma dessas conversas, percebi que Jesus não entra na vida de ninguém sem que essa pessoa permita. Somente o inimigo invade a vida das pessoas sem pedir permissão. É o livre-arbítrio. Deus só entra se você abrir o seu coração. Quando entendi isso, percebi o que a parábola do muro dizia. Eu estava em cima do muro e o muro é do inimigo. Foi quando tomei a melhor decisão da minha vida, entregar a vida a Jesus e ser um vaso novo. Hoje, quero deixar agradecimento para minha esposa Luciana, que lutou 20 anos para que eu entendesse o que era o amor de Deus. Aos meus filhos, Ian e Cauã, quero agradecer também por serem filhos obedientes. Ao pastor Lério, pastor Sados, a nossa ministra de música Flávia, que com sua voz e seus hinos falaram direto ao meu coração sobre a vida com Cristo. Carlos e Gisilene Abrantes, Gildson e Juliana, pessoas importantíssimas na minha caminhada com Cristo. Quero deixar uma mensagem ao meu pai, à minha mãe e ao meu irmão Alan. A decisão que tomei foi a melhor da minha vida e quero que eles experimentem a maravilha que era entregar a vida a Cristo. Esse é o único caminho que nos leva à vida eterna. É bom demais viver em Cristo e quero que minha família more comigo no céu. A música que marcou minha vida é Vaso Novo, cantada por Thales Roberto. Ele me fez entender que a vida sem Jesus não tem renascimento. Para uma nova vida com Cristo Jesus, é preciso ser um vaso novo. Isso eu peço em nome de Jesus ao nosso Pai, o Todo-Poderoso, que me ajude a trilhar esse novo caminho. Você pode fechar o nariz na hora que for descer, tá? Dobra o joelho. Irmão Nixon, crê em Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Sim. Mediante sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho e autorizado por esta igreja, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero ser Senhor amado, como
Meu nome é Júnior. Em 2021, meu irmão estava passando por um momento delicado e eu, preocupado, resolvi aproximar dele. Ele estava fazendo discipulado com nosso primo e me convidou a participar também. Aceitei, até então, por sua solidariedade, porque minha família é de outra religião, assim como eu também era. Eu nunca consegui compreender a Bíblia sozinho. Sempre fazia como me ensinaram. Abre a Bíblia de forma aleatória e a lê, diziam a mim. Sou grato a Deus por ter colocado meu irmão e o nosso primo Carlos Abrantes, por terem disponibilizado seu tempo e sabedoria, que nos mostrou de forma simples e clara a compreender sobre Jesus e o verdadeiro amor. A música é Ousado Amor. Me emociono sempre quando que ouço. Me faz refletir após compreender um pouco sobre a Bíblia e todo o sofrimento de Jesus por nós, que continua nos amando. Juninho, você crê em Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Sim. Mediante sua pública profissão de fé, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Só para o entendimento, na hora que o candidato for batizado, os familiares fiquem em pé. Essa é a nossa rotina, natural. Familiares em pé. Meu nome é Ana Luísa Duarte. Conheci a Cristo durante um discipulado com Carlos Abrantes e Gisilene na casa da Lu e do Nixon. Sempre pude perceber o cuidado de Deus em minha vida. Em 2016, minha mãe faleceu e me vi em um dos momentos mais difíceis da minha vida. Então comecei a sentir muita necessidade de me aproximar de Deus. Mas foi em junho de 2021, sendo discipulada pelo Carlos, que conheci o verdadeiro amor, o de Jesus. Hoje estou inundada com esse amor e muito grata pelo marido e filhos que Deus preparou perfeitamente para mim. Pelo meu pai, sempre amoroso e exemplar. Pelos 25 anos que pude conviver diariamente com minha maravilhosa mãe e por aquela noite que me converti. Minha mensagem é para meus filhos: sigam no caminho de Jesus. Ele é o único caminho da vida. E vou lutar diariamente para ser exemplo para vocês. A música que me marca muito é Diz, de Gabriela Rocha, que me faz sentir filha forte e amada de Deus, independente das dificuldades. Ana Luísa, você crê em Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Sim. Mediante sua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diz que amada sou, sei que eu me sinto assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que segura estou, se frágil eu me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Sou teu. Meu nome é Pedro Henrique Marques Lima e conheci a Cristo vindo à igreja com minha tia Girlaine, que sempre se preocupou em me levar. Confirmei minha decisão no ano de 2021. Meu avô adoeceu e eu comecei a pensar sobre a salvação dada por Jesus. Depois que ele saiu do hospital, fiquei pensando mais na minha vida sem Deus. Em um culto do GT, ouvindo a palavra do Wesley, falando sobre Jesus, me impactou tanto que, ao chegar em casa, comecei a pensar no que ele falou e tomei a decisão de crer em Jesus. Quero deixar uma mensagem de gratidão. Só tenho a agradecer
a minha família, por ter me incentivado a vir à igreja, e a minha tia, Girlane, e meu tio Patrick, por me trazerem. A música que marca a minha vida é Maravilhosa Graça. Pedro, você crê em Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Sim. Mediante sua pública profissão de fé, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Jesus, eu canto o que fizeste a mim. Meu nome é Carla. Conheci a Piba em 2016 através da minha amiga e vizinha Noelza. Vinha com frequência aos cultos, mas não me decidia. Em 2021, passei por um momento muito difícil em minha vida e comecei a me aproximar de Deus através da oração e percebi que Ele era o caminho e a salvação. Aceitei a Cristo como único e suficiente Salvador em 6 de junho de 2021. Quem pregou neste dia foi a Priscila. Meus agradecimentos, primeiro a Deus, depois aos meus filhos Pierre e Júlia, a Noelza e Débora por terem me discipulado, a Fatinha e Ronaldo, que são meus pais de coração, e a minha amiga Elis. Obrigada por estarem comigo nesse momento. A música que marcou esse momento é Eu Não Desisto, de Gessé Aguiar. Nesse louvor eu sinto o cuidado de Deus comigo. Ele nunca esqueceu e nem desistiu de mim. Esteve comigo em todos os momentos. Carla, você crê em Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Sim. Mediante sua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É que eu não desisto de você, meu filho, e se for preciso, eu entro na guerra só pra te ajudar. Eu nunca desisto de você, meu filho, e se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoie em meus ombros, não caia, nós vamos lutar. Meu nome é Lucas do Carmo Drummond. Tive o privilégio de nascer em um lar cristão, onde ouvi, desde criança, a respeito de Jesus e da salvação. Durante um retiro de carnaval da igreja Casa de Oração, no ano de 2015, minha avó Sônia estava me explicando sobre a salvação e como deveríamos seguir a Cristo. Nesse dia, fiz a minha decisão de aceitar o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Quero deixar uma mensagem de agradecimento para minha avó, meus pais e familiares que sempre me ensinaram o caminho do Senhor. Quero deixar uma mensagem de gratidão também ao irmão Oséias, da Casa de Oração, pelos seus ensinamentos e pelo seu discipulado que fizemos. Passamos a nos reunir na Piba desde novembro de 2021. Aqui, conheci mais sobre Jesus e, com o apoio da Gisilene, comecei a fazer o discipulado para o batismo. A música que marcou a minha vida nesse tempo é Ousado Amor. Ele me fez entender que o amor de Deus a tudo supera. Lucas, você crê em Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Sim. Mediante sua pública profissão de fé, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me
Davi do Carmo Teixeira e nasci no dia 1/7 de 2011. Tive a honra de nascer em um lar cristão, onde aprendi sobre Jesus desde criança. Meu pai, o Erlen, e minha mãe, Keila, sempre me ensinaram a orar e a ler a palavra de Deus. Foi num devocional em família que aceitei Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, em março de 2018. Quero agradecer aos meus pais e familiares que sempre oraram por mim e me ensinaram a viver no caminho do Senhor. Também agradeço aos meus professores que me ensinam cada vez mais. Gostaria de lembrar algumas pessoas que marcaram a minha vida. Minha bisa Vinoca, pelo entusiasmo. Seus olhos brilharam quando eu disse que eu ia me batizar. Minha avó Sônia, pelas histórias bíblicas que ela me contava desde pequeno, e meu avô Osias, que sempre me incentivou a ler a Bíblia diariamente. O hino que marcou minha vida foi Maranata, ora vem Senhor Jesus, pois hoje entendo como deve ser incrível morarmos eternamente com o Senhor, tendo o privilégio de permanecermos a sua família. Davi, você crê em Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Sim. Mediante sua pública profissão de fé, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Meu nome é Yasmin Franco Pesque. Conheci a Cristo indo à igreja com minha família, mas foi exatamente ano passado que abri meu coração e levantei minha mão, aceitando Jesus em uma noite na sala do Colmeia. Quero deixar uma mensagem para os meus pais e meu irmão, que sempre oram comigo, me ensinando sobre a Bíblia e sobre Cristo. Agradeço a todos os professores do Colmeia que têm me ensinado sobre Cristo e o que ele significa em minha vida. A música que marcou a minha vida nesse tempo é Galileu, do Fernandinho, porque representa todo o amor que Deus nos oferece todos os dias. Por isso ele entregou Jesus para morrer por nossos pecados e nos salvar. Yasmin, você crê em Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Sim. Mediante sua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Galileu, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Meu nome é Enzo Moraes. Conheci a Cristo no ano passado. Minha mãe já me levava ao culto com ela, mesmo eu estando às vezes sem sono, mesmo eu estando às vezes com sono e sem vontade de ir. Foi indo aos cultos que entendi que Deus nos ama, mesmo sendo pecadores. Em meu coração, eu já tinha aceitado a Jesus como meu único e suficiente Salvador. E quando foi falado numa escola de batismo, senti o desejo de me batizar. Quero deixar uma mensagem de agradecimento para minha mãe, por ter me incentivado a ir à igreja e a conhecer Jesus. A música que marcou minha vida é Ninguém Explica Deus, pois ela é muito bonita e conta toda a história da criação do mundo. Gosto muito de Jesus. Obrigado, família, por dedicar um tempo para participar do meu batismo, ao vivo em cores. Amo todos vocês. Enzo, você crê em Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Sim. Mediante sua pública profissão de fé, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber
da fonte da vida. Antes que o mar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Meu nome é Luísa Esperancini. Conheci a Cristo em junho de 2021. Minha mãe e meu pai sempre me ensinaram a palavra de Deus. Eu frequentava a igreja, mas não compreendia muito. Em um culto à noite, percebi e entendi o quão maravilhoso e perfeito Deus é. E que por mais que passemos por momentos difíceis, Deus sempre está com a gente. E tem um amor enorme por todos nós. E foi ali que aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Quem pregava era o pastor Lélio Lopes da Silveira. Quero deixar uma mensagem aos meus pais, que sempre me ensinaram a palavra e sempre incentivaram a ir à igreja. A Lara Tecchio, a Ana Clara e as equipes do Colmeia e Geração Timóteo, que me mostraram quão perfeito Deus é. A minha avó e minhas tias, mas principalmente minha avó, que sempre me incentivou a seguir a palavra de Deus. A música que marcou a minha vida nesse tempo é Era Eu, do Ministério Casa Worship. Essa música me marcou muito antes da temporada, porque me fez ver que o preço que foi pago foi por amor. Ele foi julgado em meu lugar, hoje eu tenho vida. Luísa, você crê em Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Sim. Mediante sua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ele foi julgado em meu lugar, hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar, hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou, hoje eu tenho vida. Meu nome é Ana Clara Vital. Conheci a Cristo em agosto de 2021. Minha mãe e o meu padrasto começaram a frequentar a PIBA e eu comecei a ir nos cultos e a aprender a palavra de Deus. Conheci a Lara Tecchio e foi através dela que Deus me mostrou o quanto Ele é perfeito. Eu estava passando por um momento difícil e a Lara me mostrou o amor que Deus tem por nós. Em uma noite, eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus e depois daquele dia, Deus virou meu ponto de apoio. E não há outro lugar que eu queira estar a não ser na presença dEle. Ele sim me amou primeiro e eu irei amá-lo para o resto da minha vida. Quero deixar uma mensagem aos meus pais e ao meu padrasto, que sempre me ensinaram a palavra de Deus. Aos meus avós, que sempre me incentivaram a ir à igreja. A minha madrinha, que sempre me mostrou que independente de tudo, precisamos ter fé. A Lara, Luísa Rolim e Baruque, que me incentivaram a seguir a palavra de Deus. A música que marcou a minha vida nesse tempo é Maranata, do Ministério Avivar, porque através dela eu lembro que toda tristeza e dor que passamos aqui na terra são passageiras e que não devemos temer a nada, pois Deus é o Rei dos Reis. Ana Clara, você crê em Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Sim. Mediante sua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus.
Eduardo Silva. Tive o privilégio de nascer em um lar cristão e por isso cresci escutando as histórias sobre Jesus e tudo que Ele pode fazer por nós e como Ele nos ama incondicionalmente. Antes mesmo de nascer, a minha vida já tinha sido consagrada ao Senhor e a cada dia lendo a Bíblia, eu entendi que precisava seguir os passos de Jesus todos os dias da minha vida. Quero deixar uma mensagem de agradecimento aos meus pais, Rodrigo e Zélia, que sempre me mostraram o caminho certo a seguir e me ensinaram que servir a Deus é a melhor decisão que alguém pode tomar na sua vida. A música que marcou a minha vida é Caminho no Deserto, pois entendo que o meu Deus é um Deus de milagre e é a minha luz na escuridão. Eduardo, você crê em Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Sim, sim. Mediante sua pública profissão de fé, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu nome é Júlia Amorim Souza. Conhecia Jesus por meio da minha mãe, que sempre me falava do amor dele para mim. Aceitei Jesus quando estávamos no Radical Kids de 2018 e quem pregava era a tia Lorena. Quero deixar uma mensagem de gratidão para minha mãe, que sempre me incentiva a seguir os mandamentos de Deus e ler sua palavra. A música que marcou a minha vida nesse tempo é Lindo És, porque esta canção sempre renova minhas energias nos momentos de desânimo. Júlia, você crê em Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Sim. Mediante sua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Meu nome é Lucas Fernandes Silva. Conheci a Deus quando nasci, pois fui consagrado a Ele quando ainda era bebê, em uma outra igreja batista que frequentávamos na época. O fato de ter nascido e crescido em um lar cristão me proporcionou o privilégio de conhecer a palavra de Deus e de ser incentivado a obedecê-la. Porém, a decisão de me batizar e de confessar publicamente minha fé em Jesus se deu depois de uma experiência que tive no início do ano. Foi em uma manhã de domingo, quando acordei animado para ir à igreja e me lembrei que havia tido um sonho no qual Deus me falava algo, mas não conseguia me lembrar do que se tratava. Quando a professora da EBD começou a explicar a lição, me senti diferente. Lembrava mais intensamente do sonho que tive e me senti tocado pelo que ela dizia. Foi então que tive a certeza de que queria me entregar inteiramente para Deus. E aprendi a amar, a respeitar desde pequeno. Após uma pergunta da professora, ergui a mão e disse que queria me batizar, confessar o meu amor por Jesus. E hoje, durante esse ato de fé, queria deixar uma mensagem ao meu pai e à minha mãe, que sempre me ensinaram a coisa certa, o temor do Senhor. Sempre serei grato por seus ensinamentos e sempre serei grato por seus ensinamentos e por me conduzirem no caminho de Cristo. E gostaria em especial agradecer a minha irmã Isabela, porque foi ela quem insistiu com meus pais a orar pela vinda do segundo filho. Sempre foi um sonho dela ter uma irmã ou um irmão, e isso resultou na resposta de Deus a seu pedido, o meu nascimento.
Obrigado, minha irmã, por me amar tanto e por nunca ter desistido do seu sonho. A música que marcou minha vida em todo o tempo é O Maior Pintor do Mundo, pois mostra como ele se esforça para fazer cada detalhe nosso. E é por isso que eu consagro a minha vida a Deus, primeiro, último e único Salvador. Lucas, você crê em Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo. Com vocês. A música que marcou a minha vida nesse tempo é Teus Sonhos, pois ela fala que os sonhos de Deus são maiores do que os meus e que escolher os planos de Deus é sempre melhor. Maria Luísa, você crê em Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Sim, eu creio. Mediante sua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os teus sonhos são mais altos do que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Sim, toma minha vida, tudo é teu. Meu nome é Guilherme Silveira Machado. Conheci a Cristo desde muito pequeno no Rio de Janeiro, na primeira igreja batista do Recreio dos Bandeirantes. Nessa igreja eu fui apresentado bebê e fiquei por 10 anos, até me mudar para Timóteo. No Rei Criança, que era o nome do ministério infantil da primeira igreja, entendi sobre o amor de Deus através do seu Filho Jesus. Foi em um culto infantil na Piba que eu aceitei a Jesus como o único Senhor e suficiente da minha vida. Quero deixar uma mensagem de gratidão aos meus pais por sempre me levarem à igreja e orarem comigo. A música que marcou minha vida nesse tempo é Galileu, que fala do amor de Jesus, em que Ele derramou o seu sangue na cruz por mim e por vocês. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Nela fica marcado os nomes dados a Jesus: Deus Emanuel, Estrela da Manhã, Cordeiro de Deus, Pão da Vida, Príncipe da Paz, Grande El Shaddai, Santo de Israel e Luz do Mundo. Guilherme, você crê em Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Sim. Mediante sua pública profissão de fé, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Meu nome é Débora Cristina Costa Alves. Tenho hoje 9 anos e em breve farei 10. Já conhecia a Cristo desde os sonhos e ensinamentos dos meus pais, mas o aceitei em 2014, com 2 anos de idade. Meus pais, Clístenes e Gisele, são os responsáveis por apresentarem a Cristo. Na época, estávamos na Congregação Batista, no bairro Santa Cecília, onde ficamos até o ano de 2018. Quem estava à frente do trabalho era o pastor Alessandro Herman. Quero deixar uma mensagem para minha família. Vou seguir para um lugar mais alto, pois meu alvo é Cristo. E desejo o mesmo para todos. Agradeço aos meus pais que sempre me ensinam sobre a Bíblia e como viver com Cristo. A música que marcou a minha vida nesse tempo é Quebrantado, porque da tua obra eu vou contar. Neste cântico eu vejo que o amor de Deus por mim, mesmo em meio às tribulações, me alcança. Esse é Jesus, meu
Salvador. Débora, você crê em Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Mediante sua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Meu nome é Miguel Martins. Conheço a Cristo desde que nasci. Meus pais me incentivaram a ler a Bíblia. Porém, foi em um culto em uma igreja Assembleia de Deus que aceitei a Cristo como meu Salvador. Quem pregou foi meu pai, Gesiel Martins. Quero deixar uma mensagem de gratidão aos meus pais, que me incentivaram, e a Narayane por ter me discipulado. A música que marcou meu coração foi Acalma Meu Coração, pois meu coração era aflito e Deus o acalmou, pois nele eu pude confiar. Miguel, você crê em Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Sim. Mediante sua pública profissão de fé, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Olá, meu nome é Bianca Souza Vasconcelos. Eu nasci em um lar cristão e era bem próxima de Jesus, mas na pandemia me afastei dele. Ano passado vi muitas pessoas da minha idade se batizando. Algumas até me perguntaram se eu queria, mas eu não me sentia pronta. Então, Jesus tocou em meu coração para aceitá-lo como meu único e suficiente Salvador. A partir daí, comecei a frequentar mais a igreja, a orar mais e a ler a Bíblia, para me reaproximar dele. No começo do ano, a Gisilene foi até a sala dos juniores para perguntar quem gostaria de se batizar. Então, me senti preparada para esse dia. Eu quero agradecer a minha mãe e meu pai por estarem ao meu lado nesse momento e por sempre me levarem à igreja. Por minhas irmãs, por estarem comigo nesse momento, e por minhas tias do Colmeia, que me ensinaram a história da Bíblia e de Deus. A música que marcou a minha vida nesse tempo foi Algo Novo, do Kemuel. Bianca, você crê em Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Sim. Mediante sua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Meu nome é Luísa Anício Almeida Lafayette. Nasci em um lar cristão. Conheci a Jesus indo à igreja acompanhando meus pais. Aceitei a Jesus em um culto do Colmeia, no dia 4 de agosto de 2021.
Quero agradecer aos meus pais por me ensinarem o caminho em que devo andar. A minha avó Ana, que sempre me acompanha nas reuniões das Mensageiras do Rei. A avó Maria e avó Nolasco, que me trazem para a igreja, quando meus pais não podem vir. E ao Colmeia, por também me ensinar a palavra de Deus. A música que marcou foi Rei Pai, porque passei por uma fase em que estava com muito medo e tremia muito na hora de dormir. Então, cantava com fé, principalmente a parte que fala: eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando meu coração do que não é teu. Penso que Deus sempre estará comigo e que pela fé, Deus tiraria esse medo do meu coração. Luísa, você crê em Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Sim. Mediante sua pública profissão de fé, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sei que nunca me deixou.